Boa tarde, pessoal. Eu sou Mila Petri, designer de estampas e artista plástica, e nós estamos aqui para mais um dos painéis das atividades, das atrações do Festival de Design de Estamparia. Hoje o jogo vai virar, e eu que serei entrevistada. Contamos aqui com a participação da Marcela Emeludi. Boa tarde, Marcela. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, Festival de Design de Estamparia, grande encontro. Essa edição do festival, onde a gente fez um grande festival mesmo, convidou vários profissionais, convidados maravilhosos para participarem com a gente. Hoje a gente tem aí uma entrevista que a gente está chamando de O Jogo Virou, porque normalmente não sempre, né? Sou eu aqui entrevistando a galera, convidando e tal, e hoje o jogo vai virar. Então eu vou passar a bola para a Marcela, estaremos todas nas mãos dela, e ela vai me entrevistar, vai conduzir. Só para contextualizar, Marcela é designer de estampas, multifacetada. Fala um pouquinho, Marcela. Bom, gente, eu comecei a vida como bibliotecária, né? A vida, eu costumo dizer que eu nasci no berço da informação, na Universidade de Brasília, mas depois de um tempo eu me encontrei no design. Então, eu fiz design de moda, curso de costura, de modelagem, design de produtos, e depois de um tempo eu topei com a estamparia. E aí foi quando eu comecei a entrar nesse mundo colorido, e em algum momento o algoritmo me levou para a Mila. A gente teve a oportunidade de se encontrar 3 vezes pessoalmente, nos cursos que eu fiz, inclusive. Não sei se a Mila já tem programado para esse ano, eu super indico todo mundo aí, porque é muito legal a gente fazer online, mas quando a gente vai pessoalmente, é uma vivência muito boa e enriquecedora, porque a gente, além de conhecer outras pessoas, tem uma técnicazinha assim que alguém te ajuda, passa para você, que são coisas que às vezes a gente fica penando em casa para fazer. Enfim, é isso. E ano passado eu comecei um projeto que eu gosto muito de saber os porquês de muitas coisas, desses cérebros criativos, e eu comecei a fazer uma série de entrevistas com criativos, curadores, professores, designers, sobre processo criativo. E aí eu tinha falado com a Mila para a gente se encontrar, e que bom que deu certo. Maravilha. E eu que serei entrevistada, para quem ainda não conhece, como eu disse, eu sou designer de estampas e artista plástica. Eu comecei com artes plásticas, depois descobri estamparia, mudei para o Rio para fazer pós em estamparia, depois fui morar em Nova York, foi lá que eu comecei a trabalhar como designer de estampas. Voltando para o Brasil, trabalhei algum tempo na Richards, depois mudei para a equipe da Farm, e paralelamente comecei a dar workshops presenciais lá em 2015. Aí a coisa foi crescendo. Em 2019, eu criei um curso online. Em 2020, a gente fez o primeiro festival, que era menorzinho, eram algumas aulas, com o intuito de divulgar o curso e os conteúdos. E o festival cresceu e nós estamos aqui. Basicamente é isso. Bom, agora, Marcela, passa o bastão, tá contigo. Tá bom. Agora você falou uma coisa, eu compartilhei no meu perfil no Instagram e mandei para a Mila também, mais ou menos um roteiro ali do que vai ser perguntado, mas é uma grande mentira, tá? Uma grande ilusão. Já começou. Mas uma coisa que agora você falou aí, que eu não tinha essa informação ainda, que você foi para o Rio para fazer aquela pós do CETICT? Foi. De estamparia. Eu morava em Brasília, eu fazia artes plásticas em Brasília, na UNB. E aí, no meio da faculdade de artes plásticas, eu inventei de abrir. Eu tinha um namorado na época, que a gente abriu um trance shop, que era uma loja de coisas, roupas e acessórios e coisas voltadas para o trance, né? Que é uma vertente da música eletrônica que estava começando, e a gente era da galera do trance. E aí a gente começou a fazer meio que. Eu sempre gostei de artes plásticas, moda, decoração, todas essas áreas criativas, fotografia e tal, sempre gostei.
E aí tinha que ter as roupas, e a gente começou a criar as roupas, meio que criou uma marquinha de roupa, e eu queria roupa estampada. Só que, assim, você chegava na loja de tecido estampado, tinha estampa normal. A galera do trem era outra coisa. Não, peraí, vou ter que... Como é que faz? Vamos ter que fazer umas estampas. E aí, nessa de tentar fazer essas estampas para as peças, o que foi uma aventura, porque, cara, isso foi há 20 anos atrás, né? Ou mais. E na época não tinha, Brasília, você não tinha onde imprimir estampa corrida. Você não tem até hoje, fica tranquila. Inclusive, está no mesmo estágio de 20 anos, maravilha. Não, mas não tinha, não tinha. Eu lembro que a gente conseguiu um cara, um serígrafo, que topou fazer, com telas grandes. Só que aí, metade estava errado. Porque eu fui descobrir como é que fazia, estudei, aprendi o que era, né? Como é que, tem que encaixar. E aí eu tinha que ficar lá do lado dele. Não, agora é tal cor, é aqui, encaixa ali e tal. Ai, nossa. Foi uma aventura. Saíram algumas coisas legais, várias coisas, digamos assim, desperdiçamos o tecido. Mas o bacana disso tudo foi que eu descobri o design de estamparia, né? Eu falei, nossa, existe essa profissão, né? Existe o design de estamparia, ninguém faz isso. E aí decidi que eu queria trabalhar com isso. E aí eu fui pesquisar onde eu poderia estudar, e na época tinham 2 lugares só, eram 2 pós-graduações, uma que era mais longa e mais acadêmica, no interior do Rio Grande do Sul, acho que em Santa Maria. Eu falei, não é isso que eu quero, e era mais acadêmica, eu queria mais uma coisa mais prática, e tinha do C-Ticket. Aí vim para o Rio para fazer a pós. E aí tem uma coisa engraçada, porque é o seguinte, eu morava em Brasília. Brasília, carnaval era só um feriado a mais. Continua sendo. Continuamos sem pressão, corrida e sem carnaval. Bom, aí eu vim para o Rio, tipo assim, faltavam 2 semanas para o carnaval, eu vim para, né, ficar hospedado num lugar para procurar apartamento e tal, estava me mudando para o Rio para fazer a coisa. Cheguei toda organizadinha, cara, como é que eu vejo o apartamento? Só que eu não conhecia nada. Aí tinha uma amiga da minha irmã que estava na casa da prima, que era carioca, que tinha vindo para o carnaval. A minha irmã me botou em contato com ela. Mila, fala com ela para ela te ajudar e tal. Aí eu fui falar com ela e eu toda nessa vibe, né? Onde que eu procuro apartamento? Ela olhou para mim e falou assim, gata, está começando o carnaval, a cidade vai parar. Você não existe alugar apartamento agora. Pula carnaval e depois você pensa nisso. E eu, a princípio, achei que não. E, assim, o Rio para mesmo. Não existe você resolver levar uma vida normal no carnaval. E aí, nessa, eu estava num hotel, numa pousada em Santa Teresa, que eu não podia continuar lá, porque já estava ocupada por carnaval. Eu fui para casa dela, eu desviando total do assunto, mas enfim. É isso, aí fui para uma kitnet com, sei lá, 8, 10 mulheres fantasiadas lá no carnaval. E pulei o carnaval, amei o Rio. E tinha esse detalhe, né? Quando, eu não sei por que eu implicava com o Rio de Janeiro. Então, quando eu vi que a pós era aqui, eu falei, poxa, vou fazer o sacrifício de morar no Rio durante esse ano pelos meus estudos. Né? O raciocínio foi esse sacrifício. Acabou que a pós, infelizmente, não... Aprendi algumas coisas sim, mas assim, ela não me preparou para o mercado. Eu não acho que vale muito a pena todo esse movimento, mas amei o Rio. E estou aqui até hoje. Apaixonante. Carnaval, exato. É interessante você falar isso, porque aquela Hanaya, você sabe quem que ela é, não sabe? Uma da que agora está mexendo com muita coisa de inteligência artificial. Você fez até um curso com ela. Hanaya? Sim, claro. Ela falou para mim também, eu entrevistei ela também, ela falou sobre essa pós do C-Ticket. Eu nem sei se existe ela hoje, né? Existe. Por favor, não me crucifiquem. Mas a gente tem já esses dados de que quando a gente realmente quer uma coisa mais prática, a gente não dá para entrar numa pós-graduação, que assim, dá para entrar, mas assim, é o mesmo pensamento que você teve, assim, eu digo isso porque quando eu decidi lá atrás fazer, o primeiro curso referente que eu entrei nesse mundo foi de costura, corte e costura,
Depois me apaixonei e tudo, eu pensei, por que eu não faço moda? Eu disse, mas eu quero aprender a costurar. Aí depois eu aprendi a modelar e agora eu tô do outro lado, né? Que é fazer desenho, que é estampar e tudo. Então, acho que as pessoas da academia, né? Que gostam e que teorizam bastante. Agora tem uma gente igual a gente, assim, que a gente não tem esse tempo, né? Não tem essa... Eu sou muito prática. Eu não tenho muita paciência para... Eu gosto de mão na massa. Tá, então vamos lá. Vamos botar a mão na massa. Começando, eu queria saber, a primeira pergunta assim, que eu queria saber de você é como é que você começa? Aí já vou explanar, tá? Como que você começa? Você... porque assim, igual eu te falei, é uma ilusão, tá? Aquele roteiro. Mas como você começa assim, hoje em dia, você faz o que você quer fazer, né? Já é uma profissional no mercado que você certamente escolhe o que você quer fazer. Quando você escolhe o que você quer fazer, o que é? O trabalho chega para você, a pessoa vem com briefing, vem com o mood board dela, e como que é isso? Como que é o seu start? Então, na verdade, o que acontece? É um pouco mais complexo, porque o que acontece? Eu trabalhei lá no Richards Farm. Quando eu saí, eu estava fazendo workshops, né? Eu estava fazendo os workshops que eu viajava. No primeiro ano que eu saí, eu fiz muito workshop, eu viajei muito, e isso era um sonho, assim, um desejo que eu tinha de trabalhar viajando. Eu via a galera que trabalhava viajando, postando, e eu queria aquilo. E aí eu fiz, e aí eu falei, meu Deus, que canseira, que saudade de casa. Tipo assim, foi um ano que, assim, eu ficava, tipo, eu fazia workshop 1 ou 2 vezes por mês, né? Então, assim, eu quase não parava. Eu tava morrendo de saudade de ficar em casa. E eu não consegui, porque eu saí da Farm, porque eu falei, eu quero fazer os workshops e eu quero fazer os meus processos criativos mais livres, tá? E aí até eu não gosto de pegar briefing. Eu gosto de fazer o meu processo. Se for para brifar, eu gosto que eu me brife, entendeu? É uma questão de personalidade. E eu queria fazer os meus processos. E aí eu viajei muito, não consegui me dedicar direito. Ano seguinte, aí eu resolvi criar um curso online. Eu falei, eu vou fazer a parte de aquarela continua presencial, mas a parte mais técnica é até melhor que eu coloque online, que a pessoa assiste, grava, volta, fica lá, né? Não é um final de semana que você tem que decorar como é que usa a ferramenta. Foi assim que começou a surgir o curso online. Isso foi em 2019, e aí veio a pandemia. E aí o curso cresceu muito, muito rápido, o que é maravilhoso, só que eu não consegui, agora, no ano passado, é que eu consegui tá me organizando de equipe, de tempo e tal, para conseguir retomar a minha parte de criação. Então não tem estampa, eu não faço. Eu fiz o projeto com a Bubinex, que foi porque assim, o caminho que eu quero é eu fazer a parte de criação ser o que eu quero, né? Não é receber briefing e tal. E aí deixar solto no fundo, né? Deixar mais solto. Eu consegui retomar no final do ano passado. Tem umas coisas ali acontecendo. Eu até quase, eu falei, eu não vou nem postar, eu não vou nem, porque eu tô num momento que eu quero muito assim deixar fluir sem compromisso, sem pressão, sem data, sem tem que dar nisso, tem que dar nisso, tem que dar naquilo, entendeu? Entendi. Enfim, então tem essa questão desse momento, né? Então eu estou retomando, e assim, voltando, o processo, a coleção que eu fiz para a Bubinex, eu gostei muito de fazer, porque esse é um processo que eu gosto. Agora eu vou começar a entrar um pouco mais na sua pergunta. Eu venho de artes plásticas, né? Então, essa mistura do processo de artes plásticas com o design de estamparia, eu gosto muito. E aí, eu acho que, assim, eu gosto de começar mais livre e experimental. Então, por exemplo, a Bubinex é um bom exemplo disso. Eu pintei uma tela. Eu sabia que aquela tela eu queria depois se transformar em estampa.
Então, isso ficou na minha cabeça. Por exemplo, eu botei os elementos no centro, eu não quis cortar os elementos, porque eu queria ter eles inteiros depois para poder montar a estampa. Mas, nesse primeiro momento, a coisa foi muito mais solta. Foi um processo de artes plásticas, de artista plástica. Eu testei a tela, eu fiz uma primeira parte, achei que não estava bom, joguei tinta em cima, meio que destruí. Tem um videozinho no meu Instagram que eu mostro esse processo. Meio que dei uma destruída no que tinha para jogar para trás e fazer de novo por cima. Então, foi um processo mais experimental. Depois desse momento, aí eu acho que chega um momento de dar uma estruturada. E até o que eu trato muito na metodologia que eu tenho. Eu falo, você pode partir do projeto, pega um briefing, pega um projeto e daqui eu vou desenvolver. Ou você pode pegar algo que você já tem e fazer um projeto baseado naquilo para entender como é que aquilo pode virar estampa. Então, esse é o processo que eu gosto, que eu estou buscando. Entende? Fazer a coisa mais solta, deixar experimentar, e depois que aquilo chegar num ponto que eu acho bacana, aí vamos organizar essas ideias para transformar em estampa. Porque eu, bem experimentativo que eu sou, eu já fiz muito de sair fazendo a estampa, por exemplo, sem projeto, sem pensar. E aí é complicado. Aí a tendência é dar várias coisas erradas, entendeu? Então, eu acho que, assim, tem uma fase, tem um momento que dá para ser bem solto, mas tem outro que é importante você organizar as ideias. Porque a partir do momento que aquilo ali, eu decido que vai, eu já tenho alguma coisa, eu falo, vou fazer, sei lá, uma estampa para papel de parede. Aí eu tenho que começar a pensar a escala, qual vai ser o tamanho do rapó, que cores que eu vou ter aqui, será que isso vai funcionar na parede? Vai ficar bom? Entendeu? Te respondi? Me respondeu assim, mas aí já é isso, já vai vindo outras coisas. Algumas considerações, né? Porque eu gosto muito de quando a gente conversa, né? Quando a gente escuta uma pessoa que não é só do mercado. Que é você que é uma artista, né? Que você é artista plástica. Porque é isso, né? O designer, ele experimenta, né? Ele faz, aí joga a tinta lá na frente. Pronto, caguei, não quero mais. Eu quero testar isso aqui. Não deu certo. É igual uma vez que eu faço pintar na parede. Qualquer coisa eu passo a bucha aqui, pinto de branco e tá ótimo. A gente começa de novo. E eu digo isso por quê? Porque eu, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que sou militante no LinkedIn. Porque aparece um monte de gente oferecendo vaga para design de estampa. E quando você vai lá, né, esse candidato, e quando chega o briefing para a gente, é aquele mesma história. Parece que você está vendo a mesma loja, só muda a mesma estampa, você só muda o nome da loja. E eu sou muito hate nisso, porque a gente quer inovar o mercado, a marca, né, em si, ela quer ter uma identidade, né, um DNA criativo, né, quer construir isso, só que ela quer fazer o mais do mesmo. E quando a gente vai criando uma legião, né, assim, que eu acredito que se não for, gente, pelo amor de Deus, a Mila tá aqui falando, tentar sair desse óbvio, tentar sair dessas, sabe, experimentar mesmo, experimentar um pincel diferente, uma superfície diferente, a gente acaba tendo, com certeza, resultado diferente. Quando você fala disso, que você vai fazendo e vai experimentando, é muito bom, porque a gente lembra muito aquela história da Júlia, da oficina da Júlia, inclusive, sexta-feira, pessoal, vai estar rolando em Santa Teresa, que é que a gente não faz isso. A gente pega uma referência, vai ali, colore ali, tal. Não, quando a gente experimenta, quando a gente vai disso, e aí você já respondeu várias perguntas, né? Que você vai testando, você vai fazendo, e depois disso você se prende ali a isso, né? Porque eu também eu sou expert em sair pegando um monte de coisa para enfiar, aí daqui a pouco eu vejo que eu tenho que tirar um monte de coisa da tela, porque é isso, assim, que tem no seu curso, que você, o primeiro passo é fazer o mood board, né? É levar o que você quer. E aí isso é uma coisa que às vezes a gente se perde no momento de criar. E que bom que quando você fala que você deixou esse momento ali, né, da farm, né, do CLT, para você vir criar, e é uma coisa que você está falando agora, né, que você quer estabelecer esse momento criativo, que às vezes a gente perde, né? E aí, quando você estava falando da tela da Bobinex, eu lembrei de um corpo numa banheira que você pintou um tempo atrás e você postou. Sim.
Nossa, eu adoro ver aquelas coisas, só que você não postou muito daquilo, aí eu fico, ai, cadê? Como é que ela faz? Porque quando a gente vê uma pessoa que é das artes, né, que é uma pessoa que, querendo ou não, você conhece do mercado, você entende o que é vendável, né? Só que você entende também que, olha, tem como você enriquecer isso de outra maneira. E falando nisso, Mila, qual que é a melhor superfície que você gosta, assim, de criar? Qual que é você... E qual o material, né? Se você gosta mais de... Não sei, eu experimentei Paris esse ano. Vai, pode falar. É difícil, assim, né? Que, né, às vezes é que nem mãe escolher filho. Mas eu tenho uma coisa, eu estou percebendo, eu tenho uma coisa com tela. Eu gosto muito de tela, sabe? Inclusive, isso é interessante. Quando eu estava organizando o material aqui para esse evento, e aí tem um mini curso, e eu peguei a primeira estampa que eu fiz para Richards, né? Que é assim, que é a primeira estampa que eu tenho apego, que eu falo, nossa, minha filha, sabe? Que aliás tá aqui um pedacinho, que é essa estampa aqui, ó. Gerard, chama. Ah, sim, é linda, né? Essa foi, assim, quando eu entrei na Richards, estava terminando, estava no meio, assim, nos finalmente de uma coleção. Então, eu fiz algumas coisas, mas eram, tipo assim, adaptações, ou finalizar uma estampa, ou fazer um lenço de uma estampa que já existia. Aí a gente começou, terminou essa coleção, foi começar a primeira coleção que eu ia pegar desde o início, e tinha um briefing, que era essa coisa que era para ficar meio um floral flertando com um camuflado, sabe? Uhum. Que tem um efeito tem um pouco, né? De estampa de camuflado, só que com floral. Essa era a proposta. E enfim, e aí lá fui eu, bem artista, peguei uma tela mesmo, canvas, um pedaço de canvas, e pintei essa flor com tinta acrílica. Que é muito raro a galera pintar acrílica para levar para a estampa. Aquarela é uma coisa mais comum, guache, que são tintas, processos até mais rápidos, né? A acrílica é um processo mais de artes plásticas, ele é mais demorado, isso aqui é verdade. Mas eu fiz com acrílica. E eu amo essa estampa. E aí, sim, as coisas vão acontecendo. Eu acho que, né, quando você está trabalhando, enfim, tem prazo, tem estampa, tem briefing, obviamente você vai adaptando ao que tem que acontecer. E eu comecei a desenvolver muito mais aquarela. Como designer de estampas, eu comecei a pintar muito mais aquarela por se identificar mais com a estamparia. Um dos workshops que eu tinha, inclusive, era com aquarela. A galera pediu muito esse de aquarela, eu fiz o de aquarela, fazia o de aquarela. Foi o primeiro que eu fiz. E aí acabou que eu deixei a acrílica largada por um bom tempo e fiquei fazendo aquarela. Quando eu fui fazer a coleção da Bubnex, aconteceu uma parada muito interessante, que foi... eu fui pintar, eu fui meio que fazer a base da tela, e eu sou ansiosa, eu quero fazer logo. Eu peguei e botei muita água na tinta, para ficar mais líquida, para fazer essa base poder ser clarinha mais rápido. Quando eu comecei a pintar, estava muito líquida, começou a escorrer, e começou a manchar na própria tela. Ela começou a dar um efeito de aquarela na tela de acrílica. E eu achei muito legal. Não estava planejado, mas eu abracei esse efeito. Então, eu deixei a parte dos escorridos. Aí eu vi que eu conseguia fazer essa mancha, né? Soltar a tinta com muita água e ela expandia no canvas. E eu comecei a explorar isso. E aí a tela ela tem partes que são mais claras, mais fluidas, com essa tinta escorrida, e partes mais opacas, onde depois eu vim com a acrílica mesmo e pintei. Enfim, então... E aí agora que eu estou voltando a fazer, que eu estou mais experimental aqui, eu voltei para acrílica. Eu estou fazendo, então, umas coisas em acrílica que depois eu quero transformar em estampa. E quando eu estava montando o material do festival, eu me dei conta disso. Eu falei, lá no início, na pontinha, quando eu comecei a fazer estampa lá dentro da Richards... Só um minutinho, Mila, só para o pessoal que tá vendo, é que eu estou tentando abrir aqui, ver o que é que você está falando. Não sei se dá para ver aí.
Eu tenho imagem aqui da tela, eu tenho imagem aqui, eu posso... É só o pessoal entender um pouco o que você está falando. Eu vou pegar aqui, ó. Eu pego aqui, porque a gente tem... Só me dar um minuto. Vamos lá, gente. Vocês querem ver? Desculpa, eu estou te cortando, mas é só para o pessoal ficar... Não, tá certo. Você que está comandando agora é contigo. Peraí, mas eu tenho... Achei muito curioso quando você procura aí, porque eu nunca achei que fosse acrílico. Eu sempre achei que fosse aquarela. Essa tela? Apesar que eu vi você ensinando como que você escaneou ela, né? O que acontece? Tá no 3, espera aí, aqui, ó, já tá chegando. Deixa eu achar aqui, dentro do PDF agora. Ela é acrílica e ela tem esses efeitos aqui. A gente vai ter alguma imagem que vai dar para ver bem, eu acho, essa mistura. Mas, enfim, o que eu achei... O que me deu esse clique, na verdade? Eu falei, gente, lá no início, eu estava... tá aqui, ó. Peraí, vamos lá. Foi esse aqui. Para Bubinex Uau. Aqui é a tela, pronta, né? Aqui pedacinho por pedacinho, 30 pedacinhos para montar o computador. É muita, gente, tristeza do design, né? Aqui, ó, são alguns detalhes. Só foi um dia inteiro, só para fazer isso. Aqui são alguns detalhes. Então, se vocês olharem lá no canto, por exemplo, lá, tem uma parte das folhas que está meio esbranquiçada, porque foi essa primeira etapa que eu joguei para trás. Tem uns escorridos ali em cima. Tem vários escorridos, na verdade, né? Enfim, ela tem umas partes que se diluem com o fundo e outras, tipo essa florzinha, que já é mais precisa e está por cima. Gente, olha que lindo, gente. Ficou maravilhoso demais. Eu adorei o processo, assim, sabe? É essa, gente, que a gente está falando. Mas, enfim, eu achei interessante eu perceber, assim, que lá no início eu estava fazendo a acrílica e agora que eu estou deixando a coisa totalmente outra, voltei para a acrílica, né? E é interessante que no meio do caminho, com a experiência da aquarela, eu acabei incorporando na acrílica um pouco do efeito da aquarela. E não sei, eu adoro aquarela também, aquarela mesmo no papel, especialmente os pigmentos azuis, eles, cara, é muito lindo. Eu acho que aquarela e acrílica são as minhas preferidas. Eu gosto de giz pastel também, mas eu diria que aquarela e acrílica. Um recado aí para o pessoal que, quando a gente conversa sobre o processo criativo, a gente, muitas vezes, eu já fiz muito isso, até no seu em São Paulo, que eu fui de aquarela, que eu falei, gente, a gente aqui se força a terminar de pintar essa flor, né? Com ódio a gente vai terminando. Porque a gente desiste muito rápido, pelo menos eu e vários amigos que eu conheço, a gente vai desistindo. Porque a gente erra, porque a gente... Ai, nossa, não ficou do jeito que eu queria, não estou conseguindo dissolver isso aqui de alguma maneira. Mas eu estou falando isso por quê? Porque o seu traço tóxico das artes plásticas é abraçar o erro, que é uma coisa que o design, às vezes, a gente não... Só quer que saia perfeito, né? Só quer que saia bom. E quando você estava falando disso, eu lembrei daquele... Tem um tomate seu também, que você fala que cagou não sei o que, e você falou, não interessa, ele vai entrar também, ele vai explicar, e é o que dá um charme, né? Que às vezes a gente tem, voltando no processo criativo, pequenos desvios no nosso processo, que por muitas vezes a gente deixa de lado, mas quando a gente às vezes abraça, é tentativa e erro, né? Vai ficando mais bonito e vai criando uma coisa que é só sua, que é só você que vai ter. Igual agora, quando você mostrou aí esse jardim, né, essas begônias, essas folhas, que, gente, é muito lindo. É muito maravilhoso. Eu acho isso interessante. Tem uma parada que eu falo também, que eu digo que é o lado designer e o lado artista plástico. É o jeito que eu defino ali, porque a parte de design, o design é aquela coisa, meio que
o design, ele resolve um problema, né? Essa é meio que a máxima. O complicado ali da coisa, né? Tem aquela... forma e função. Então, eu tenho um problema para resolver, qual vai ser a forma, né? Eu tenho que resolver a forma e a função. É uma questão de resolver um problema. E design, a gente tem uma coisa muito ampla, porque você tem o design gráfico, você tem o design de produto, você tem, né? Parafuso é design. Então, forma e função. O que eu preciso que isso aqui funcione, né? Qual a forma que vai funcionar? Então, eu vejo assim, a questão do design, quando você, por exemplo, vou fazer uma estampa e eu estou mais alinhada ali com a minha função designer, com o meu lado design, é mais uma coisa mais prática, mais concreta, mais objetiva, né? Eu vou fazer um projeto, eu vou executar esse projeto e eu quero resolver esse problema da melhor forma e o mais rápido e da melhor forma possível, e eu tenho que resolver assim, eu não vou ficar inventando, né? A gente volta para o briefing, né? Trabalho no briefing. Né? O design trabalha no briefing. Faz um briefing, faz um projeto para seguir. Isso, eu diria que, assim, é o lado mais designer, ele é mais, né, vai seguir aquilo ali. Enquanto o lado artista plástico é o lado experimental, né, que vai pintar 10 vezes a mesma coisa. Você vai ver trabalho de artista plástico, nossa, eu fiz 10 autorretratos até achar que pronto, esse eu senti que é esse, entendeu? Pintei 15 vezes o mesmo elemento porque eu estou pesquisando traço, eu quero experimentar, não sei como. É uma coisa mais experimental e mais solta, onde também eu acho que você coloca mais a sua identidade, né? Não é tanto fazer um projeto e executar desse jeito. Então, eu meio que separo, assim, o lado designer do lado artista plástico. E eu acho que o design de estamparia junta os dois. E tem gente que é mais um lado e gente que é mais o outro. Tem momentos que você pode ser mais um ou mais o outro, sabe? E até teve uma coisa interessante que a gente estava falando com o Thiago na entrevista dele. Quando você abre espaço para o seu trabalho criativo, sem compromisso, sem regras, solto, né? O seu trabalho criativo solto. Você vai fazendo as experimentações, vivendo coisas que você vai descobrindo algumas coisas que depois você pode levar para o seu trabalho mais designer, depois que você já testou e descobriu, viu como é que funciona, você pode levar aquilo para um projeto, né? Para dentro, por exemplo. Prático, né? Você já testou e é prático. Exato. Aí um alimenta o outro, sabe? Sim. Só fazendo um adendo aí que você falou de pintar 1000 vezes, quando eu estudei a vida de Van Gogh e tudo, para quem não sabe, eu fiquei chocadíssima, existem algumas noites estreladas. Ele não fez uma que venceu na vida. Ele fez algumas, até que uma, né, sentiu o coração dele. Essa aqui. Terminando esse assunto, Mila, eu quero te perguntar uma coisa. Você desiste? Tipo, nossa, que saco, que inferno, não tem mais solução. Tchau, 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 tchau. Ou você olha com amor e pensa, vou botar você na gaveta e depois eu busco você para a gente resolver esse problema de novo. E depois nunca mais busca. Como que... Não, eu sou mais a segunda, era isso que eu ia falar. Desistir é difícil, mas botar na gaveta e falar, daqui a pouco. Você senta lá, Cláudia. Isso. Mas você volta mesmo, Mila? Teve algum caso de alguém que foi resgatado da gaveta, assim, que venceu? Não, tem. Na verdade... Adidas, não é? Adidas venceu. Adidas, na verdade, assim... É interessante, ainda bem que você me ajudou, porque eu não ia lembrar. Mas o da Adidas, eu fiz os desenhos... Foi uma coisa muito solta, não tinha... eu fiz aqueles desenhos, eu nem me lembro porquê, na verdade, assim, eu nem me lembro exatamente qual foi o contexto, mas eu fiz os desenhos porque eu queria desenhar. Eu lembro que tinha uma frutinha, que é aquela... Como é que chama aquela frutinha, gente?
que eles botam para enfeitar docinho de casamento, que tem uma bolinha amareladinha no centro e abre uma folhinha assim. Ela tem um nome meio esquisitinho. Eu sempre esqueço o nome dela. Uma amarelinha? É uma bolinha amarelinha e aí ela... Pisales, isso, pisales. Eu acho pisales uma graça. E aí tinha uns e aquelas folhinhas contorcidas, né? Que a folhinha dele, ele é delicadinho e ao mesmo tempo ele é meio contorcido. E aí eu queria desenhar, e eu saí desenhando de lápis e aí fui desenhando umas outras coisas e aquilo ficou. Só que eu gostava especialmente do desenho do Pisales. Mas ficou lá, né? Porque eu acho que tem uma questão aí que é tempo, né? O tempo para mim é um desafio. Assim, eu tenho aquela... então, muita coisa que vai para a gaveta, na verdade, vai para a gaveta porque você precisa, enfim, preciso fazer alguma outra coisa e tal. E como eu tenho esse processo, se me deixar solta, eu tenho um processo mais longo, mais experimental, é muito fácil de chegar a um compromisso. Você fala, peraí, agora eu vou ter que guardar você porque eu preciso fazer uma outra coisa aqui. Então, nessa, algumas coisas vão para a gaveta, mas eu resgato muitas vezes, eu guardo e eu lembro que está lá. Algumas eu resgato e mexo, outras vezes fica muito tempo e depois você vai olhar e você acha que não faz mais sentido. Mas assim, desistir no ranço, assim, é muito raro. Eu acho que, porque no fundo, assim, meio que tudo tem jeito, né? Você só tem que, peraí, o que eu vou fazer com isso aqui? Como é que eu conserto? Normalmente tem como resolver. Eu ia entrar em outra parte da entrevista, mas agora você falou uma coisa que me lembrou uma das perguntas que tem no roteiro. Você fiel ao roteiro agora. Há algum momento, assim, eu não sei, que acontece muito comigo e eu conheço algumas pessoas que acontece também. Quando você está fazendo um projeto, se você, Mila Criativa, está fazendo uma coisa para você, ou sei lá o que, idealizando um projeto, quando chegou no final, acabou, fechou o Photoshop, salvou tudo, acabou, você pensa, o que tem a ver isso comigo? Tipo assim, tô falando questão sentimental mesmo, assim, de tipo assim, nossa, às vezes eu faço tinha uma época que eu estava fazendo muito autorretrato, muito ilustração, às vezes eu começava a fazer assim, aí quando terminava, eu postava e não vi o menor sentido mais naquilo. Tipo assim, gente, e eu já ouvi uma entrevista com alguns designers falando isso, assim, que às vezes é tão assim o processo de criar, que quando você entrega, você pensa, pronto, precisava só disso aqui, acabou, nunca mais, um beijo para você, nunca mais vou olhar você. Você passa por isso ou não? Eu acho que isso não. Eu acho que às vezes acontece, o que acontece às vezes, eu me perco muito no processo criativo e quando termina, eu acho que não está esteticamente ou com a função que eu imaginei. Mas eu não, essa coisa dessa estranheza de não tem nada a ver comigo, não. Mas às vezes eu olho e falo, nossa, inclusive esse que você citou, da pessoa na banheira, esse é engraçado. Porque eu estava com vontade de fazer isso. Eu adoro carnaval, né? A pessoa ficou no Rio, ficou no carnaval. E eu adoro purpurina, adoro brilho. E eu estava com vontade de tirar umas fotos para depois pintar, ou tirar umas fotos, né, numa banheira de purpurina, digamos assim. Uhum. Obviamente não dá para encher a banheira de purpurina, não ia funcionar, acho que não, você ia bater, ia respirar e intoxicar toda. Mas ficou aquela ideia, né, de como é que eu poderia fazer meio que fosse um mergulho na purpurina. E aí um amigo meu, durante a pandemia, fez um projeto que eram uns cartazes relacionados ao carnaval, porque não ia ter carnaval. Uhum. E ele me chamou, alguns artistas, ele me chamou para fazer. E aí eu falei, pronto, então eu vou fazer o negócio da banheira de purpurina. Só que assim, o prazo era curto, eu estava com várias demandas do curso, e eu quebrei o pé. Nossa, que horror. Aí fui eu fazer super em cima da data, tirei, né, preferências, tirei o negócio mobilizador do pé, que não podia tirar, para poder entrar na banheira, me encher de purpurina com a banheira e fazer as fotos.
E aí, enfim, fiz eu mesma, botei um tripé e foi uma viagem. E depois eu peguei algumas dessas fotos para pintar. Só que foi indo o prazo, e amanhã eu faço, eu fui fazer no último dia. Assim, eu fui pintar um negócio no último dia, varei a noite pintando. Então foi muito acelerado. Eu fiquei até chateada com isso, na verdade, porque é uma coisa que eu tinha todo um apego, uma ideia, e acabou sendo muito em cima da hora, e aí eu tive que pintar. E quando eu terminei de pintar, eu achei que, assim, a ideia eu ainda gosto, mas o resultado ficou. Enfim, eu não gostei do resultado estético final, sabe? E ficou um pouco apelativo, porque aparece o meu seio, e a minha ideia era fazer uma coisa, é uma pintura, né? Mas, enfim, aparece o peito na pintura. Enfim, e a purpurina, que eu coloquei purpurina na tela, não ficou com o efeito. Era uma coisa que eu estava testando, era nova. Não ficou com o efeito exatamente que eu estava imaginando, sabe? E aí eu escaneei. A purpurina escaneada ficou. Obviamente não ficou que nem a purpurina na tela. Eu sei que assim, aí eu fiz correndo, mandei o cartaz, e depois eu falei, meu Deus do céu. E o resto da galera, cara, fez os cartazes, umas coisas gráficas, assim, mais simples, e a louca pintou uma tela, né? aparecendo, a purpurina colada, assim, eu falei, gente, então, isso acontece, de eu me perder no processo. E aí, quando tipo, meio que chega no resultado final, eu falo, não, mas peraí, não era isso que eu estava imaginando, né? Porque eu acho que isso faz parte do processo criativo, que você tem que parar, às vezes, e olhar, né? Tipo, meio que, eu diria, olhar de longe, né? Então, assim, porque se você fica muito no micro, porque essa tela, por exemplo, tem um pedaço do pé, assim, que tem umas manchas de tinta, que eu adoro, só que quando as pessoas olham e tem lá peitos, ninguém olha para o detalhe da mancha do pé, entendeu? Então, eu falei, eu me perdi aqui dentro, que eu precisava olhar de fora um pouco, né? Para ver o que a galera tá vendo. Né? Eu tô com dó de você, Mila, tadinha. O design sofre, gente. A gente sofre, ninguém sabe. A gente quer que veja a aquarela que dissolveu. A gente quer ver isso. E o povo fica olhando pro peito. Ai. Mila, já começando a encaminhar para o final, né? Tô de olho, tô de olho. Eu quero saber, você como um ser pensante, criativo, o que te inspira? Não tô falando do Van Gogh, não tô falando do Monet, mas tudo bem, né? Que isso é muito da arte plástica, mas eu vou ali pro bar ver o moço andando com roupa street. Isso acho massa. E ali eu vou ver uma referência. Nossa, quero ficar vendo série aleatória de moda que vai ter alguma coisa ali, porque gostei se você tem esse tracinho também, que você vê alguma coisa, pega o celular, vai tirar foto. Eu fico parando as séries. Oh, nossa, olha essa planta, olha isso, olha aquilo. Quero saber o que te inspira. Tu pode ser o Monet também, não tem problema. Eu estou falando assim, é porque a gente às vezes coloca esses, né, e eles estão lá por esse motivo, que eles são maravilhosos mesmo. Mas eu gosto também de pensar o que hoje atrai a gente com esse mundo imenso de informação, tanta gente que cria. Enfim, o que te inspira? O que você decide usar? Tem algumas coisas, eu até falo sobre isso. No universo assim, do design de estamparia, uma coisa que me encanta muito, me inspira, é a estamparia mesclada com arte, né? A estamparia em lugares meio inusitados, ou quando tem muito, sabe, tudo estampado. Então, tem algumas... A forma como a estampa se apresenta, quando ela se mescla com arte, ou quando ela é imersiva e tal, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Tem aquele trabalho da Cecília Paredes, que eu sempre trago, que ela pinta o corpo com a estampa e o fundo, né, e a parede também. A estampa num lugar inusitado, sabe? Tipo, sei lá, eu vi um desenho, até era gráfico, era um ganso, e o ganso era estampado, o corpo do ganso era estampado. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, que é essa coisa inusitada da estamparia.
Eu gosto também na estamparia, ainda falando dela misturada com arte, quando você vê traço de pintura, a marca do pincel, que hoje em dia, inclusive, muitas vezes é digital, mas quando você vê essa textura, né, que é uma coisa mais de artes plásticas que vai para a estamparia. Isso me atrai, falando mais de estamparia. Indo para esse lado que você falou mais assim do dia a dia, planta eu acho que assim, porque vai ser quase todo mundo vai falar planta, né? Mas planta não é só planta, assim, eu acho que tem o contexto da planta me atrai. Eu tenho uma coisa, eu gosto de coisa bonita, sabe? Assim, o bonito é subjetivo, mas o belo, o harmônico, me atrai nos pequenos detalhes, sabe? Em qualquer coisa que eu, sei lá, se eu vou escolher um restaurante para comer, sabe? Eu vou, sabe? Qual que tem uma luz que não é direta, que é mais aconchegante, que, sei lá, tem uma plantinha, depois uma florzinha na mesa, sabe? Tem uma estética que me atrai muito, que é uma coisa meio bucólica, meio provençal, meio vintage. E essa estética e as coisas que eu ligo com isso me encantam muito. Tem uma revista, posso mostrar aqui? Peraí, ó. Essa revista, vou pegar, hein? Muito chique, né, gente? E eu vou só falar aqui um adendo, que eu sou um pouco assim, acima da média tóxica, sabe? E aí, geralmente, quando alguém vem me mostrar alguma coisa, eu falar alguma coisa, uma pessoa, eu fico, deixa eu falar uma coisa para você, estética importa. Seja na revista, seja na roupa da pessoa, estética importa. Eu tenho isso, eu não essa revista aqui, que eu já falei, inclusive, eu falo dela às vezes, que eu acho ela maravilhosa. Isso aqui eu queria morar aqui dentro. Inclusive, chegou uma outra edição. Ai, nossa, eu fico namorando isso aí. Foi quanto? Meu Deus, eu fico namorando muito isso. Cara, eu peço, ela vem da França, tá, gente? Lá da França. Sai uns R$300 no fim da brincadeira. Mas assim. Você pegou o packzinho? Oi? Nossa, não sabia que ela era tão grossa, porque no site eu entro toda semana e penso, será se? Cara, eu acho maravilhoso, eu queria morar aqui dentro, sabe? E assim, não sei, vamos tentar aqui. Ai, nossa, foi Jesus. Jesus, obrigada. Agora eu vou comprar. Gente, é lindo. A gente segue, é Blumenhaus, né? @Blumenhaus. É lindo demais isso, é perfeito. O Instagram deles é maravilhoso. E tem essa coisa, tudo é lindo, tudo é suave, passa assim uma paz, uma tranquilidade. É horrível, gente. Plantas, é muito. Então, esses contextos assim, eu acho que isso aqui resume muito do que me inspira quando a gente está falando de vida cotidiana perfeita. Mila, agora eu vou te cortar aqui, porque agora veio aqui no meu cérebro que você podia organizar galera, gente, o nome é Blumenhaus e o Instagram deles é esse mesmo nome. A gente pode até deixar aqui depois. O Instagram deles também é maravilhoso, dá vontade de morar dentro. Sim. Mila, e você podia agora aqui pensando, organizar um negócio assim, né? Gente, porque um editorial bonito, assim, aquela, me chama, Mila, me chama, vamos fazer um editorial lindo, porque é muito precioso. Eu fico namorando, eu entro no site sempre, e eu penso, agora não, mas que bom, agora foi Jesus que mandou você fazer isso. Cara, pois é, eu olho para ela, eu encaro ela como um livro de arte, né? Assim, no que na beleza, na inspiração e no preço, entendeu? Sim. Porque acaba que é isso, é mais ou menos o preço de um... Porque, enfim, ela em euro tem o transporte, né? Você paga o transporte. A primeira que eu comprei, eu falei, será que esse troço vai chegar, cara?
Mas chega direitinho, chega direitinho. Que era a terceira edição. Aí saiu a quarta, aí eu comprei a quarta. Só que a primeira, essa aqui é a quarta, essa aqui é a terceira. A primeira e a segunda não tinha mais, né? Aí agora, recentemente, eles liberaram, reeditaram. Sim, eu vi. Daqui a pouco chega, comprei, eu quero todas. Ai, é lindo demais. Para a gente indo aí, chegando no final da nossa entrevista, né? Você falou das suas referências pessoais e tudo mais. E aí eu queria saber se você, a hora que você está criando, você tem alguma coisa que você usa para destravar na hora que trava, que você não... Eu não sei se você tem isso, né? Tem gente que tem, né? Chega um momento que não está conseguindo mais fazer e que não está indo de jeito nenhum, o cérebro parou. E tem gente que tem técnicas que vai ver a vida, vai para o mar, vai viver no ócio, no silêncio, né? Essa coisa melodramática. Você tem alguma coisa assim, quando você entra nesse limbo? Gente, só rapidinho. Esse aqui é o Instagram, tá? Da revista. Então, eu acho que travar, assim, todo mundo trava. Às vezes a coisa não tá indo. Cara, eu vou voltar, inclusive, um pouquinho antes. Uma coisa que me inspira muito é ver coisa bonita. Assim, inclusive, por exemplo, se eu vou numa exposição, se eu viajo, ou até se eu começar a olhar a revista, entendeu? Ou mexer no Pinterest, se eu começo a ver coisas que eu acho bonita, aquilo não só vai me inspirando, como vai me dando até um nervoso, uma vontade de criar, entendeu? Já rolou, tipo, às vezes eu tô viajando, aí eu tô vendo, né, viajando, vendo museu, vendo coisa, e aí eu já tô começando a tanta vontade de fazer, que eu já tô, vamos acabar logo essa viagem, que eu quero chegar em casa e desenhar aquilo ali, entendeu? Sim. Então, assim, ver coisas que eu acho bonita me inspiram muito, me dá vontade de criar. Então, eu acho que esse é um recurso bom. Quando trava, quando não tá rolando, e aí tem a importância de você ter as suas referências, né? Você ter, seja salvo no Pinterest, seja no livro em casa, tudo misturado, você ter o seu banco de referências, né? As coisas que você vai guardando ali, quando você vê uma coisa bonitinha, você salva, você vai salvando, e aí quando você precisa, você vai lá e já tem todo aquele universo que você acha bonito, e aquilo te inspira. Juntaria com isso que você falou de dar um tempo, né? Porque quando a gente fica muito bitolado, eu acho que até um pouco que eu falei antes do outro, a gente tem que parar e olhar de fora. Às vezes você está tão bitolado fazendo e não correria, tem que fazer, que não... Às vezes você para um pouco. Que nunca aconteceu isso? Tipo, você está com um problema, você está com coisa para resolver, e você está fazendo e não está resolvendo direito. Aí um dia você para, vai passear, e de repente começa a vir insight. O cérebro precisa disso, né? Você precisa alimentar ele, mas você precisa deixar ele processar, né, as informações. Você alimenta, você dá informação, né, você vê as coisas e tal. Em algum momento você precisa deixar aquilo processar. Uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, quando eu estou precisando encaminhar alguma coisa, resolver alguma coisa, pensar em alguma coisa, eu gosto de fazer sup. Eu gosto de ir para a água, assim. Aí eu moro em Copacabana, né? Eu pego tem lá, aluga a prancha, eu pego a prancha, aí eu entro no mar e fico lá, boiando, pensando na vida. E aí vai acabando, vai resolvendo, e aí eu vou achando solução para as coisas, vou vindo umas ideias. Água curativa, né? A água vem, limpa e transforma também, né? Relaxa, você fica ali de molho um pouquinho, aí eu volto renovada, criativa, achando que tudo vai dar certo, otimista com a vida. Mila, uma pergunta que era para ter sido feita, só que, né, é isso. A gente vai conversando. Sobre as suas inspirações, você com certeza já falou isso em algum lugar, mas eu não está aqui no meu cérebro, mas todo mundo sabe, né, quem conhece a Mila, do rolê do Inhotim, que você vai e fica lá para sempre, todo mundo quer morar lá dentro,
Mas qual foi o momento da sua vida que você chegou e se apaixonou pelo vermelho e pensou, vai ser vermelho e é isso, vou comprar tudo vermelho, não tem, eu vou pintar, não interessa, vai ser vermelho. Porque era uma das perguntas que eu queria fazer. Eu falei, gente, eu preciso destrinchar isso na Mila. Porque a gente olha um artista e é impactado, né? A gente imerge naquilo, né? Que é uma imersão sinistra entrar dentro dessa exposição. E a gente fica ali e você fica... Quer saber, o que é? Cara, na verdade, Marcela, eu sempre gostei... quando eu era criança, eu não lembro disso. Eu era pequena, minha mãe fala, tudo tinha que ser vermelho. Era pequenininha. Nasceu assim, ela. Tudo tinha que ser vermelho. Era aí que você que tinha que ser vermelho. Ela falou, cara, tudo tinha que ser vermelho. Sempre gostava de vermelho quando era criança. Depois, com a adolescência e tal, eu cresci, eu larguei um pouco disso. Eu sempre gostei muito de vermelho. Vermelho sempre foi minha cor preferida. Mas eu não fiquei obsessiva com tudo vermelho, sabe? Era quando eu era criança. Depois de adulta, agora, assim, de uns anos para cá, eu meio que retomei isso. Que eu acho que teve, no fundo, quase que um processo de me permitir ser exageradamente vermelho, gostar exageradamente de vermelho. Porque eu acho que quando eu era criança não tem filtro, então eu queria vermelho, queria vermelho. Em algum momento isso perdeu um pouco, eu sempre gostei, mas meio que ficou de lado. E essa obra do Cildo, né, o Desvio para o Vermelho, que está em Mutim, quando eu entrei lá, a minha sensação foi, alguém me entendeu. Ai, que linda. Porque, assim, eu já tinha essa coisa com o vermelho, eu acho que estava meio adormecida, e eu tinha essa vontade, eu queria... Uma coisa que eu gosto muito é a mistura do vermelho com branco, inclusive. Né? Você ter uma coisa mais clean e o ponto... De cor intensa. E lá no Desvio para o Vermelho é branco com vermelho, né? Não é tudo vermelho, exatamente. Isso. E não sei, quando eu entrei ali foi isso. Eu falei, alguém me entendeu. Foi quase como se ele tivesse concretizado alguma coisa que estava na minha cabeça, eu não estava sabendo explicar, botar para fora. Eu falei, obrigada, Cildo, era isso, valeu. Ele pegou. Então, é isso, na verdade. E desde pequena eu gostava muito. Cara, porque é muito... Quando a gente vê, pelo menos, né, quem te acompanha, vê o vermelho e fala, gente, é a Mila. Quando a gente esteve lá, quando eu estive lá com você, aí fica assim, fizeram pra Mila, gente, ó. Presta atenção, pra Mila, não é... E é isso, acho que a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre esse processo criativo que tem, e consegue tirar da gente vários insights. Infelizmente, não dá para a gente ficar conversando para sempre, né? Que a gente cansa, vocês cansam, todo mundo cansa, mas fica aí o convite para vocês pegarem um caderninho de vocês e começarem a trabalhar de uma maneira que possa tirar, às vezes, né, de dentro o que a gente precisa e tornar esse criativo mais prático, mais palpável. A gente viu aqui a Mila falando as técnicas que ela gosta, né, as superfícies, que é uma coisa também para a gente testar, que tem muita gente que às vezes fica só no grafite, às vezes, ou só na aquarela, ou no guache e tudo, e às vezes tem uma outra ferramenta que é tão maravilhosa e às vezes a gente pode se encontrar mais e não deixar de lado, né, esses pequenos erros, esses desvios que levam a gente para realizar outras coisas. Obrigada pela oportunidade, Mila, de estar aqui. Obrigada, Marcela. Adorei. Posso ser vítima mais vezes, então? Agora vai. Não pode virar mais vezes. Sim, nossa, achei que foi muito bom, assim, porque quando a gente conversa, assim, com outras pessoas, a gente se alivia, além de se aliviar mais, né, que você está aí conversando com muitos criativos nesse festival, mas é muito bom para a gente, né, se alimentar também de outras referências. Sim. Não, eu acho ótimo, é muito bom trocar. E é isso, gente. Vou colocar aqui, galera, para a gente encerrar. Eu fui conversada com, fui entrevistada pelo Emelude,
Ficam aí os contatos dela, Instagram, site. A Marcela atualmente trabalha com desenvolvimento de estampas e design gráfico e editorial. O editorial aí. Vamos fazer. É isso aí, vamos fazer. Vem aí. Você sabe que a gente tem um projeto que a gente nunca conseguiu tocar, que é de fazer tipo uma revista com conteúdos da newsletter. Selecionar alguns e fazer tipo uma revista digital, eventualmente. Chegou o momento, chegou, Mila. Chegou o momento. 2024, final da quarta de cinzas, não é? Quarta de cinzas, começa o ano. Dia 19. Vai. É verdade. Quarta de cinza, a pessoa tá cinza só. Só purpurina, tá só purpurina. E verdade. Euzinha, Mila Petri, caso alguém ainda não conheça, ficam aí os meus contatos, Instagram, site, e me procurem para cursos para se profissionalizar como design de estampas. Sim, galera, muitíssimo obrigada. Marcela, obrigada. Obrigada, Mila. Obrigada, gente. Hoje à noite tem mesa redonda com técnicas, tecnologias, técnicas, arquivos, impressão de estampas. Beijo, galera. Beijo, Marcela.